Nós somos a única igreja em todo o mundo, Fabiano. Em todo o mundo as pessoas podem adorar a Deus em espírito, mas em espírito e em verdade só na igreja católica com a presença da Eucaristia. Vocês viram aí o que essa jovem pregadora falou e hoje eu vou refutar com bases bíblicas tudo o que ela falou nesse vídeo. Parece na verdade até uma pregadora evangélica, né? Isso é muito comum a gente ouvir pregações assim no meio evangélico, mas essa moça, ela é uma moça católica, uma pregadora da igreja católica que ensinou essas heresias. Eu vou mostrar para você por que são heresias e não apenas uma. Alguns equívocos, erros que ela comete nesse vídeo e eu vou mostrar para você. Primeiro ela começa dizendo que somente na igreja católica é possível adorar a Deus em espírito e em verdade. Somente na igreja católica e com a presença da Eucaristia. Mas em espírito e em verdade só na igreja católica com a presença da Eucaristia. Então ela já começa errando por aí. Para justificar o que ela fala, ela usa o texto de João, capítulo 4, versículo 23. Ela até cita o texto. Eu vou ler para você o texto que diz assim: mas a hora chega, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Ela usa esse texto para dizer que somente na igreja católica é possível adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela até diz que pode alguém adorar em espírito, mas em espírito e em verdade somente na igreja católica. Essa é uma ideia que não é nova, ela é muito antiga. A ideia que a igreja católica tem sobre si, de que somente na igreja católica é possível adorar a Deus de verdade. Ela não é a única igreja que pensa. E aqui dentro desse entendimento errado, nós temos também pessoas que pensam que somente dentro da igreja evangélica é possível adorar a Deus de verdade. Há outros também que pensam que somente dentro da igreja adventista é possível adorar a Deus de verdade. E ela, na igreja católica, diz que somente na igreja católica é possível adorar a Deus de verdade. Então, o que acontece? Eles reduzem o local de adoração a Deus como se fosse somente dentro da religião ou da denominação em que eles seguem. Mas eu vou ler para você aqui o versículo 21 de João, capítulo 4, que diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora está chegando, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, o que Jesus estava falando? Olha, não haverá mais apenas um lugar para adoração, mas adorar a Deus em espírito e em verdade, que é o que Deus busca, estará disponível, ou será possível, melhor dizendo, em todos os lugares. Em qualquer lugar será possível adorar a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade significa que há aqueles que adoram de forma falsa, de maneira que não seja adoração em espírito e verdade, uma adoração qualquer, de boca, uma adoração com palavras, com louvores, mas que não é em espírito e em verdade. Então ela já começa errando por aí. A igreja católica é a única onde é possível adorar a Deus de verdade. Isso é mentira, e não é. O texto não está falando nada disso, pelo contrário. O versículo 21 diz que haverá ou chegará o momento, e é chegada a hora, em que é possível adorar a Deus não apenas no monte, não apenas em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Ele estava deixando bem claro isso. Então esse é o primeiro equívoco dela. Só na igreja católica é que é possível adorar a Deus. Essa é uma ideia muito antiga que a igreja católica tem sobre si, e que por essa ideia, por essa crença deles, eles até cometeram terríveis atrocidades para com as pessoas que pensavam o contrário. A segunda coisa que ela erra é quando ela afirma que a igreja católica é a barca de Noé. No final dos tempos, a barca de Noé será a igreja católica. A arca de Noé. Ou seja, na concepção dela, no entendimento dela, a igreja católica é a arca de Noé dos tempos atuais. E que todos devem correr para a igreja católica. Ela deixa isso muito claro quando ela afirma. E todo mundo vai ter que entrar dentro! O problema é que a arca de Noé não é uma figura da igreja. É errado pensar assim. A arca de Noé é uma figura de Cristo. Cristo é a arca
uma vez dentro dessa arca que é Cristo e não a igreja, é que é possível alguém ser salvo. Somente em Jesus Cristo. A salvação não está na igreja. Eu vou ler para você Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim. Versículo 11 diz assim, isso é Pedro falando, em Atos capítulo 4. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual veio a ser a pedra angular. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que possamos ser salvos. Somente em Jesus Cristo. Então ela erra quando diz que a arca de Noé é uma figura da Igreja Católica e que, uma vez dentro da Igreja Católica, é possível ser salvo. Está errado. A igreja não é a arca. Ninguém é salvo porque pertence a uma denominação ou porque está na igreja. É totalmente errado. Isso é uma heresia gravíssima porque distorce a verdade, distancia as pessoas da verdade. A arca é uma figura de Cristo. Noé e é uma figura da igreja. Nós é que entramos na arca. Noé foi quem entrou na arca. A igreja é que entra na arca. Cristo é essa arca que nos salva da ira, que nos dá salvação, segurança. Cristo é a arca. Noé é a igreja. Então, ela erra quando diz que a igreja católica é a arca, tá bom? E o terceiro equívoco dela, na verdade, ela cita um texto, realmente, mas ela aplica de forma irresponsável e errada. Quando ela vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a palavra fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ela está certa, realmente, certa. Quando ela lê Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que está sendo dito é o seguinte, que Jesus está dizendo, é que apesar de todo o confronto, de toda a afronta do reino das trevas, de todo o império das trevas, de todos os adversários da igreja, Cristo a edifica, Cristo sustenta, Cristo fortalece sua igreja e por esse motivo nada poderá prevalecer contra a igreja. Se você estudar, se você buscar a história da igreja, em todo o tempo da história da igreja houveram perseguições, homens se levantando contra o povo de Deus, não contra a igreja católica, contra a igreja evangélica, mas contra a igreja de Cristo, contra aqueles que seguem Jesus Cristo. Sempre houve perseguição, mas nunca deixou de haver o cristianismo verdadeiro, porque é Cristo quem edifica. Ele está junto do seu povo, defendendo, fortalecendo e fazendo com que a igreja marche até o final da história. Então, ela erra. A Igreja Católica não é a única igreja onde é possível adorar a Deus de verdade. Eu acredito, particularmente, que mesmo dentro da Igreja Católica, uma igreja recheada de idolatria, cheia de idólatras, como tem na Igreja Evangélica também, mas mesmo lá, eu sei, eu acredito, e eu conheço pessoas que realmente adoram a Deus em verdade, e em espírito, que não adoram imagens, são pessoas tementes a Deus de verdade. Eu conheço, eu acredito que há mais pessoas assim. Mas reduzir a adoração somente à Igreja Católica é uma heresia. É falar sem fundamento bíblico. E uma coisa é eu dizer, eu penso isso de mim mesmo. Não tem nenhum problema. Mas o problema é quando alguém diz, a Bíblia diz, e a Bíblia não diz. Esse é o problema. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia, tá bom? A segunda coisa, a Igreja Católica não é a arca. Dentro da Igreja Católica ninguém é seguro. Dentro da Igreja Evangélica ninguém está seguro. A arca é Cristo. Em Cristo Jesus. Dentro dele que é a arca. Através do seu nome, do que ele fez, de sua morte e ressurreição, aí nós podemos ser salvos, sim. E realmente as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo é quem edifica. Ele é quem fortalece. É ele quem nos sustenta. E não há alguém que possa vencer a igreja, porque a igreja está firmada em Cristo Jesus e contra ele não dá para nenhum inimigo. E aí, o que você acha do vídeo dessa pregadora? Parece até da teologia coaching, não é?